Programar o subconsciente. Será que é possível a gente programar o nosso subconsciente? É sobre isso que nós vamos falar hoje no estudo do livro do Dr. Joseph Murphy, A Fórmula Secreta. E o nome do capítulo que a gente vai estudar hoje é exatamente esse, Programar o Subconsciente. Eu sou Eva Maia e eu estou muito feliz de conduzir você nesse estudo. Bom, gente, então ele começa esse capítulo falando sobre um modo de ser hipnotizado. E aí ele traz alguns exemplos. Ele fala assim, por exemplo, sobre a pessoa que acredita que sair na friagem ou tomar o ar fresco pode deixá-la resfriada. Por que que esse mesmo ar deixa algumas pessoas resfriadas e outras não? Porque muito provavelmente essa pessoa já acredita e plantou a informação lá no subconsciente dela de que se ela sair no ar gelado, ela vai ficar resfriada. Então isso, sendo uma verdade para ela, vai se refletir na vida dessa pessoa. E aí ele traz vários exemplos aqui no livro falando sobre esse tipo de auto-hipnose. São coisas que a gente ouve e a gente aceita como uma verdade, planta lá no nosso subconsciente e isso se reflete na nossa vida. Então, a partir daí, ele vai falar sobre a reprogramação da nossa mente a partir de novas verdades que a gente pode começar a acreditar. Então, eu vou dar continuidade da mesma forma que a gente tem feito nos outros livros, que é ler alguns parágrafos aqui e depois comentar com vocês, tá bom? Lembrando que façam seus comentários aqui, deixa a sua opinião para quem vai estudar aqui poder também saber o que você está pensando a respeito disso e qual é a sua experiência, tá? E se você já leu esse livro, comenta aqui também comigo. Então vamos lá. A repetição regular da afirmação, olha lá, permite que essas palavras sejam gravadas na sua mente subconsciente, o que equivale a reprogramar o seu subconsciente, redirecionando o seu movimento. Assim sendo, esse indivíduo pode reescrever a sua mente subconsciente. Ora, a natureza do subconsciente pode ser compulsiva. Sentir-se-á impelida a tornar-se genial e cordial, fazendo assim com que transforme num indivíduo de boa vontade. E aí ele dá aqui no livro também alguns exemplos de afirmações, que é o que ele faz aqui nessa parte. Mas eu não vou ler a afirmação porque eu vou fazer um vídeo lá no final com algumas afirmações para vocês, conforme eu falei no vídeo anterior, tá bem? Então aqui ele já está falando sobre um indivíduo que através das afirmações consegue programar o seu subconsciente. Ai, Eva, mas esse negócio de afirmação não funciona. Olha, toma cuidado. Não é fazer uma afirmação 1, 2, 3 dias e achar que tudo vai se resolver, né? Aqui no próprio livro ele fala disso também. A palavra, gente, ela tem sim poder, ela tem sim energia de transformação, mas conforme a gente vai repetindo essas afirmações, elas vão se tornando uma realidade para a gente, não uma realidade, mas uma verdade, como uma sementinha que vai sendo plantada lá no nosso subconsciente, tá? Então, continuando aqui. Esses conjuntos de afirmações podem ser reiteradas e repetidas, ajudando a pessoa a relembrar-se de que está em vias de registrar mais uma nova realidade na sua mente mais profunda. Então, conforme você vai repetindo essas afirmações, você está registrando uma nova realidade na sua mente subconsciente. E essa nova realidade vai se manifestar na sua vida. O que quer que venha ficar gravado na sua mente subconsciente acabará por se manifestar como forma, como função, como experiência, como acontecimento, tendo em conta que os diversos âmbitos da vida emanam do âmago do nosso subconsciente. Então, ele afirma isso que a gente acabou de comentar. Muitos de nós foram vítimas de sugestionamento negativo, ou de programação, ou de conhecimento negativo desde tenra idade. Na verdade, o poder da sugestão tem um forte papel na vida humana e no pensamento humano, e em todas as épocas e em todas as regiões do planeta Terra. Em alguns lugares vigora o poder controlador da religião. Contudo, o sugestionamento pode ser utilizado para cultivar a autodisciplina e o autocontrole. Com efeito, o sugestionamento pode ser construtivo ou negativo. Então, assim, gente, se existe uma maneira de controlar o ser humano, é através da palavra.
É você falar aquilo para o outro como se fosse uma verdade, sendo uma autoridade, a pessoa vai receber aquilo como uma verdade. E essa verdade se manifestará na sua vida. Então, aquilo que você acredita, independente do que for, é real. E aí a gente até podia aprofundar mais, e eu podia trazer aqui para vocês, eu vou dar só uma passada por cima nesse tema, do conceito de Maya. No yoga a gente fala que Maya é a ilusão, né? Essa vida, essa experiência que a gente vive como ser humano é uma ilusão. Essa não é a verdadeira realidade. Essa aqui é a Eva, que é um personagem que o meu ser, o meu eu verdadeiro, a minha centelha divina, usa, né, para poder evoluir na sua experiência enquanto Atman, enquanto centelha divina. Mas a realidade é que essa não é a realidade última, essa é uma experiência. E a gente, como ser humano, muitas vezes se apega demais à experiência, como se os desafios, as dores, os medos, fosse algo que nunca tivesse fim. Mas tudo tem fim. E mesmo os desafios, eles servem a um propósito. Então, assim, falando ainda nessa questão da ilusão, a neurociência também traz pra gente uma ideia que a gente fala de filtros mentais. A gente vai colocando filtros mentais na nossa vida de acordo com as experiências que a gente vai vivendo, onde a gente passa a ver aquilo que nós queremos ver, ou aquilo que está registrado e plantado lá no nosso subconsciente. E aí eu vou dar um exemplo bem bobinho aqui, mas bem real. Digamos que você vai comprar um carro. E aí você, eu quero um carro, mas eu quero um carro vermelho, e eu quero um carro 4 portas e que seja uma SUV. Gente, o que vai aparecer de carro vermelho, 4 portas, SUV na sua vida, já preparou para observar isso? Vai aparecer muitos. Por quê? Você já criou uma imagem mental, já plantou uma informação no seu subconsciente, então é como se você tivesse colocado novos filtros, onde a sua mente, o seu olhar, a sua visão vai ser direcionado para aquilo que você quer ver. Então é mais ou menos essa ideia. Mas vamos continuar aqui, senão vai ficar muito profundo e a gente pode ficar meio confuso, tá? Então, ainda falando sobre o negativo, ele diz assim: aceitar o sugestionamento negativo equivale a programar a mente subconsciente de uma forma muito nociva. Essa programação faz com que assimilemos em profundidade o sentimento de inferioridade, a sensação de inadequação e o medo, ao menos que, em adultos, nos disponhamos a programar construtivamente a mente subconsciente através de uma terapia de recondicionamento. Então, ele diz aqui que, apesar de toda essa programação negativa e nociva, é possível sim a gente fazer uma nova reprogramação. Através de terapia, como ele menciona aqui, né? Através de autoconhecimento. Há muitas ferramentas de autoconhecimento, onde você pode observar, né, e trazer para a sua consciência aquilo que você gostaria de transformar na sua vida. Porque o primeiro passo para a transformação é a gente ter consciência de que algo está nos impedindo de evoluir. Eu, Eva, não posso simplesmente chegar e falar para você: olha, eu percebi isso em você e a sua vida pode estar meio travada por esse motivo. Se você também não tiver essa consciência. Se você olhar para mim e falar assim: nossa, essa menina tá louca, né? Não tem nada a ver. Vida que segue, né? Agora, se você falar: mas será? Bom, eu acho que ela tem razão, porque eu já parei para pensar nisso. E aí é fazer autorreflexão também, né? Tem muitos exercícios de autoconhecimento que você pode trazer para sua consciência crenças, né? Situações que bloqueiam o seu autodesenvolvimento na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida financeira. E a partir daí, você pode fazer algumas mudanças. E uma delas, como o Dr. Joseph Murphy fala aqui pra gente, ensina no livro, são as afirmações. É lei de salientar que não estamos a falar sobre o pensamento que se processa na cabeça, mas sim sobre aquele que decorre no coração e no subconsciente.
tudo que seja impresso nesses domínios acaba por se manifestar de forma tangível. Então aqui ele vai aprofundando mais, né? Conforme você lê o livro, então eu sugiro que você leia o livro completo, ele vai aprofundando. Então, gente, a gente tem um pensamento, a gente tem um sentimento e a gente tem a ação. Então, ele tá falando aqui que aquilo que se manifesta e se reflete na nossa vida, ele não tá falando só do pensamento da cabeça, né? Ele tá falando daquilo que vem no nosso coração. Então, a gente sabe que o que a gente sente é muito mais poderoso em termos de energia do que o que a gente pensa e do que o que a gente fala. Então, quando a gente conta muitas vezes a mesma coisa pra gente, a gente começa a sentir aquilo. Não fica só no nosso subconsciente. A gente passa a aceitar aquilo como uma verdade e a gente sente aquilo como uma verdade. Então, aquilo se manifesta no nosso corpo, nas nossas emoções e nas nossas ações. E o resultado das nossas ações equivale às nossas ações. Ficou confuso? O resultado das nossas ações equivale às nossas ações. Então, se eu tenho uma ação positiva, eu vou ter um resultado positivo. Se eu tenho uma ação negativa, uma ação que me leve para baixo, uma ação que esteja relacionada à falta de autorresponsabilidade, vai gerar o mesmo resultado, tá? Aí a gente já no yoga fala da lei do karma, que é a lei da ação. Então, simplificando aqui, se eu plantar batata, eu vou colher arroz. Se eu plantar batata, eu colho batata. Se eu plantar arroz, eu colho arroz. A gente recebe na mesma medida e proporção. Então, assim, eu não sei se você já se perguntou, mas eu já me perguntei algumas vezes. Mas, gente, o que foi que eu fiz para essa situação tá se desenrolando dessa forma? Já? E aí, gente, tem uma outra coisa que nós precisamos trabalhar, que é contentamento, que é aceitação, que muitas coisas que se refletem hoje na nossa vida é resultado de ações lá do passado. E às vezes esse passado não é nem nessa vida, é em outras experiências. Então o reflexo do que a gente vive hoje é resultado de ações lá do passado. Só que presente, passado e futuro, o tempo, ele só existe para nós, seres humanos. Mas na realidade, fora de Maiá, o tempo não existe, tá? O tempo, ele é linear. Então, aquilo que eu estou sofrendo hoje, que eu estou recebendo, ou de positivo ou de negativo, é resultado de algo aqui atrás. Então, vale muito a pena a gente começar a transformar o que a gente quer, né, lá na frente, hoje, agora, nesse momento. Não é, eu vou me organizar para começar a semana que vem. Não, é agora, é a partir de agora. Eu quero melhorar a minha alimentação, eu vou melhorar agora, na próxima refeição. Não é na segunda-feira. As nossas crenças operam como o nosso Senhor e o nosso Mestre. E aí, isso é muito verdade, porque a gente funciona muito de maneira automática, né? Então, a gente vai criando e registrando essas crenças conforme as nossas experiências de vida. E aí, a gente vai agindo de acordo com aquilo, com aquela informação que foi plantada lá. É como uma programação de computador, né? A gente programa o computador e ele vai dar um resultado de acordo com aquela programação que foi inserida. Tá. É desafiador e talvez a gente passe por toda essa experiência de vida, mesmo que viva 70 ou 80 anos, sem conhecer todas as nossas crenças. Mas é possível, sim, transformar muitas delas. Por quê? Tudo que a gente vai contando pra gente, toda a historinha que a gente vai contando pra gente, ela vai se transformando numa nova crença. Ou a gente vai transformando uma crença que já existia em algo novo. Então é possível que isso aconteça também. Porque da mesma maneira que as crenças foram implantadas em mim de forma inconsciente, sem eu estar conscientemente trabalhando para ser plantada, de forma inconsciente elas também podem ser transformadas a partir de um novo olhar, a partir de uma nova atitude, a partir de novos pensamentos, a partir de uma maneira nova de me expressar. Então existem muitas formas de trabalhar as nossas crenças e de transformar elas de negativo, né? Aquelas crenças que levam a gente ali pro fundo do poço, para crenças que sejam mais positivas, que vão levar a gente para o autodesenvolvimento, para a gente se autodesenvolver, para crescer, para evoluir. Os fatores externos não têm qualquer poder a não ser aquele que lhes é conferido pela nossa consciência.
A consciência por seu turno é o ponto de convergência entre a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. A mente consciente é a que faz a escolha. Então, olha só como é legal isso. A partir de uma nova consciência, tá? A partir da nova consciência que eu tenho hoje sobre o que eu quero para minha vida, sobre o meu propósito, sobre os meus valores. Você conhece os seus valores? Quais são os seus valores? Gente, isso é muito importante, tá? Isso é autoconhecimento. Então, a partir dessa nova consciência, eu consigo ter resultados diferentes na minha vida e começar a transformá-los. E aí eu quero aproveitar aqui para dizer para vocês que agora eu tenho um programa Mente Consciente. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Gente, é um programa de 4 semanas, é para você dar um start mesmo, porque a gente precisa desenvolver essa consciência, esse estado de presença, para que a gente consiga transformar aquilo que a gente deseja transformar na nossa vida. Então é um programa de 4 semanas, ele é bem prático, ele é bem básico, tá? É só você fazer as práticas que estão lá, práticas escritas, e vai ter as meditações também, que é por semana. Uma meditação por semana, tem as respirações, e eu trago alguns conceitos ali para vocês de introdução. O valor, ele é bem simbólico mesmo, que é para você poder começar. E aí depois, se você quiser dar continuidade, aí você entra na jornada, que é uma jornada mais longa, de 3 meses. A gente tem encontros ao vivo, e aí a gente entra em todas essas questões de crença, de propósito, de valores, e fazendo exercícios práticos para que a gente mergulhe mesmo dentro do nosso ser. Porque a jornada EMV é eu na minha vida. Então é trazer essa consciência de quem eu sou de verdade, né? Porque muita gente ainda não sabe quem ela é, o que ela quer, para onde vai. E é trazer esse eu verdadeiro para minha vida, e a partir dessa reconexão com quem eu sou, seguir o caminho que é o caminho do meu coração, que é o caminho da minha alma, que é o Dharma, tá? Então fica a dica aí, clica aqui no link e já aproveita. Ó, eu vou fazer uma coisa. Eu vou dar um cupom para você que tá assistindo esse vídeo aqui agora. Então, se você tá assistindo esse vídeo, coloca lá. O valor é bem simbólico, eu ainda vou dar um cupom de 10%, tá? Ó, Eva, só 10%? Gente, dinheiro é dinheiro. Ó, já começa a mudar aí. 10%, que legal, né? Ganhei um prêmio, eu agradeço. O cupom é lançamento, tá? Escreve lá lançamento e ainda em cima do valor você vai ter um desconto, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. E aí ele vai começar aqui a falar de visualizações, tá? E aí eu vou ler aqui um parágrafo para vocês. Todos esses pensamentos, visualizações e estados de espírito, tá? Impregnam a mente profunda e, ao permanecerem nela, da mesma forma que a semente permanece no solo, acabam por gerar os frutos das preces atendidas. Então, lembra que eu falei, não dá para plantar batata e colher arroz? Aqui ele já está falando de palavra, de sentir e de criar uma imagem mental. Sabe aqueles quadros de visualizações? Não basta só fazer o quadro, tem que olhar para ele, tem que sentir que você está dentro daquele lugar, que você acredita, né, que você merece estar, que é o lugar onde você pode estar, acreditar como verdade. E a partir daí, direcionar as suas ações, porque a gente também precisa fazer a nossa parte. Olha, gente, eu já conquistei, assim, já realizei várias coisas na minha vida que eu comecei a imaginar aqui. Eu sou sonhadora, né? Os meus amigos falam, Eva, você é uma sonhadora. E eu sou mesmo, sabe? E eu acho que eu fui criada também dessa maneira. A minha mãe ensinou muito a gente a sonhar. E eu acho que é por isso que a gente, tendo vivido uma vida humilde, a gente chegou em lugares distantes, sabe? Tanto eu quanto os meus irmãos. Os meus pais sempre fizeram a gente acreditar naquilo que a gente queria. Mas não só acreditar, né? A sonhar com aquilo. Minha mãe também era uma sonhadora. Quando ela queria, por exemplo, mudar ali o móvel da sala, um sofá novo, ela via, meu Deus, que sofá lindo. Ela já ficava imaginando aquele sofá na sala. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou comprar esse sofá, tal. Ela ia lá e de repente estava lá o sofá na sala, gente. Minha mãe era desse jeito. Então, ela ensinou a gente a ser assim também. Então, assim, a gente foi incentivado. Então, eu ainda tenho isso ao meu favor, sabe? Mas não importa se você foi ou não incentivado. Se hoje você tem consciência de que essas práticas, esses exercícios
funcionam para outras pessoas, pode funcionar para você também. E talvez se você fizer aí um resgate na sua consciência, você vai com certeza encontrar algo que você trouxe para sua vida, que se materializou, se realizou na sua vida a partir de um sonho, de um desejo que você criou mentalmente e você visualizou aquilo. Eu tenho certeza disso. Conta aí para mim que eu quero saber. Então, é criar mesmo essa imagem mental. Eu acho que eu já contei algumas coisas aqui no canal, mas outra hora eu também falo mais disso. Vamos continuar, tá acabando aqui, a gente já tá finalizando. O movimento da mente vai do pensamento à materialização. Esse é o movimento da mente. A menos que uma imagem pré-existente impeça esse movimento, neutralizando assim a respectiva meta, né? Então pode ser que você coloque dúvida, pode ser que você coloque medo, e aí no mesmo momento que você está visualizando o seu sonho, tá vindo imagens de medo, de autossabotagem, e aí isso pode atrapalhar. Mas mesmo assim, se isso acontecer, não desiste, continua. Vai criando a tua história mesmo, vai criando o teu mundo ideal e vai tomando ações em direção da realização desse objetivo, porque a gente também precisa fazer a nossa parte, tá? E aí, para finalizar, eu vou ler a última parte aqui que eu marquei, que é uma frase que ele diz assim: agindo como se já fosse, acabarei por ser. A chave reside, assim, em agir como se nesse preciso instante já fôssemos o que ansiamos ser. Ai, gente, então olha só. Eu já tô agindo aqui como se o meu canal tivesse, uau, milhares de pessoas me assistindo. Porque esse vídeo, ele hoje pode estar sendo distribuído para 30, 40 pessoas, mas daqui a pouco ele pode estar sendo distribuído para 300, para 3 mil, para 30 mil, sei lá, para 300 mil pessoas, eu não sei. Mas no meu coração eu tô fazendo isso daqui, primeiro porque eu adoro compartilhar esse tipo de conhecimento que faz muito sentido para mim, que eu já venho estudando há mais de uma década, faz muito sentido para mim. Então, se faz sentido para mim, eu quero compartilhar com você também. E que bom que a gente tem a internet hoje em dia. E que bom que a gente tem o YouTube. Gente, viva YouTube, onde a gente pode compartilhar essas informações com o mundo. Eu tô aqui em Portugal, mas de repente você tá me assistindo de outro país da Europa, do Brasil, dos Estados Unidos, das Américas, não sei. Mas olha só que oportunidade legal que a gente tem de disseminar o bem, de disseminar o conhecimento para que a gente possa se autodesenvolver e melhorar enquanto ser humano e a partir daí melhorar o mundo à nossa volta. Aí eu melhoro a minha casa, eu melhoro a minha família, eu melhoro o meu bairro, eu melhoro a minha comunidade e aí eu vou distribuindo e plantando uma sementinha aí no seu coração também. Então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu espero que você possa colocar essas práticas na sua vida e não tenha preguiça não. Faz, né? Reserva 5 minutinhos agora, terminou de ver o vídeo aí, senta no lugar tranquilo, na sua casa, não sei, talvez se tá no trabalho não vai poder, mas quando chegar em casa, fala, hoje eu vou tomar um banho, quando chegar em casa eu vou jantar, e antes de deitar eu vou fazer ali as minhas afirmações, aquela que vem do teu coração mesmo, e visualiza aquilo que você deseja agora nesse momento, né? É o seu desejo de agora, porque daqui 5 anos é outro, daqui 10 anos é outro, as coisas vão mudando. A gente vai realizando sonhos, né? E vem novos. Um dia eu realizei um sonho de me formar como atriz e pisar no palco, isso foi realizado. Um dia eu tive um sonho de fazer um filme, isso foi realizado. Um dia eu tive um sonho de ser mãe, eu sonhava em ser mãe de um menino. E hoje eu tenho o João na minha vida. Um dia eu sonhei em casar, eu queria ter minha família também. E hoje eu tenho minha família. Um dia eu tive um sonho de sair de São Paulo e morar perto da praia. E hoje esse sonho está realizado. Um dia eu sonhei em criar um canal do YouTube. E eu criei e estou aqui com você. Então tudo começa aqui, ó, e aqui. Tá bom, gente? Obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.